Santo Antônio, no bairro de Santo Antônio, ela tem uma dimensão não só profana, mas sobretudo uma dimensão religiosa e popular. A devoção dos moradores do bairro tornou essa festa na cidade de Salvador um marco importante, porque esta paróquia foi uma das primeiras a serem criadas com a denominação de Santo Antônio. A bandeira daqui de Salvador, da Bahia, é o candomblé. E a gente é que traz a igreja para o candomblé. Então a gente do candomblé tem a forma de buscar o nosso Deus. E falar de Deus com sentimento, com o coração. Santo Antônio, que eu desço ele dali e armo ele aqui no candomblé Ogum. Porque Ogum mesmo, ele é o dono do ferro, é o homem da força, é o dono das correntes. A procissão acontece desde da época em que foi construída a capela, antes mesmo de se tornar paróquia, né? Então ela é anterior a 1642. Então as pessoas enfeitaram suas portas, botaram bandeiras, botaram imagens de Santo Antônio, colocaram velas, acenderam as luzes dos apartamentos para que ficassem todos iluminados, para que a procissão pudesse passar. Nós tínhamos essa criatividade do bairro, certo? Era gostoso, era bom você ver chegar nessa época. Não tinha, era a festa do bairro para o bairro. É muito comum a reza da trezena de Santo Antônio nas casas. Não, a reza do Santo Antônio em casa é assim. A única diferença da igreja é porque na igreja a gente reza. E o Pai Nosso, que a gente reza para Santo Antônio, é cantado. As trezenas, elas eram disputadas. E tinha licor, aquelas comidas da época de São João. E na verdade a reza de Santo Antônio não era só para reunir a família ou os vizinhos, mas era para unir, fazer a união dos moradores. Isso tem perdido essa característica. A questão do pão, que a gente chama o pão dos pobres, o Santo Antônio teve uma preocupação muito grande de toda aquela pessoa que fosse até a porta do convento onde ele morava e pedisse algo para comer, ele daria. E a gente do candomblé oferece o pão como uma forma de fartura, de agradecimento ao santo. E como Santo Antônio também teve a função de cozinhar no convento, de fazer pão, então ele fazia pão. E isso ajudou muito a ele ajudar os pobres. O Divino Espírito Santo, por exemplo, que é uma das mais tradicionais festas religiosas de Salvador, ela era comemorada em Portugal desde o século XVI. E aí ela foi trazida no século XVIII pelos portugueses açorianos e em meados do XIX já era uma festa das mais populares na Bahia. Santo Antônio é a paróquia hoje, né, que preserva essa tradição.
das histórias que contam é que o imperador estava visitando a Bahia e ele era criança. Ele foi autorizado a libertar os presos, uma vez que a festa do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, também tem essa característica de nos libertar das prisões, das injustiças, da maldade, de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Esse pessoal botava toalhas nas portas. Quando não era uma toalha branca, era toalha vermelha, ou toalha branca e vermelhas na porta, certo? Toda aquela família católica tinha aquela tradição de ir à igreja ou acompanhar a procissão. Uma semana antes, para da festa de Pentecoste, tem o bando anunciador, que anuncia, entendeu, para a festa de Pentecoste, do menino imperador. Então percorre para da rua, para do bairro, anunciando. Antigamente tinham só 2 fanfarras, 1, 2, 3 no máximo. Hoje se fez um festival de fanfarra dentro do bando anunciador. Então hoje são 8 a 10 fanfarras que percorrem a rua do bairro anunciando. Se tornou uma festa dentro da festa do Divino. Procurava se apresentar melhor do que a outra, chovesse ou fizesse sol. Era como se fosse uma disputa de bandas de colégio, cada uma mostrando a sua perfeição, o melhor que tinha de si. Depois nós temos a Semana Santa, que ainda se conserva a procissão do encontro, a procissão de Ramos, a Via Sacra e a procissão do Senhor Morto. O fato de ser um bairro que lembra muito o interior, né, de Santo Antônio, e isso cativa qualquer pessoa que chega aqui, mesmo já com tantas mudanças que o bairro passou, ainda tem essa característica de cidade do interior. Ela diferencia, Santo Antônio faz uma diferença dos outros bairros da cidade de Salvador. E por isso é que chama a atenção de qualquer pessoa que aqui vem visitar ou mesmo que deseja morar.